Pecado é desconexão com Deus Criador. Significa que você não é o que você deveria ser. A desconexão com Deus Criador deixa a gente absolutamente perdidos na vida. Porque o problema não está só do lado de fora. O pecado trabalha contra nós do lado de dentro. Olha o que passa pela sua mente. Olha o que passa pelo seu coração. Olhando sempre para aquilo que não é de Deus, ansioso por aquilo que não é de Deus, ávido pelo pecado, ávido pelo mal. O pecado trabalha contra nós, porque ele escraviza a gente. A incredulidade, a falta de amor por Jesus, a falta de consciência da realidade do pecado, a indiferença diante da obra de Deus, porque gera crentes mornos, frios, gente que não está preocupada com agradar o Senhor, gente que não ouviu a palavra de Deus em Josué, quando ele olha e diz: se Baal é Deus, então seguiu, mas se Yahvé é Deus, então seguiu. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Irmãos queridos, primeiro livro do Samuel, capítulo 18. Primeiro livro do Samuel, capítulo 18. Hoje é o segundo episódio de 7 que nós estamos tratando dessa série que eu estou chamando de Pecados de Estimação. Então estamos fazendo uma série com 7 semanas em que a gente está estudando 7 tipos de pecado que a gente começou a gourmetizar no nosso tempo. 7 pecados que a gente não nomeia. 7 pecados que a gente comete e a gente acha que são aceitáveis. Então a pergunta é: o que a Escritura tem para dizer para nós? E na semana passada a gente conversou sobre a soberba. Como a soberba é sorrateira. Como essa falsa modéstia da gente, a gente olha as pessoas de cima para baixo, como isso é assustador. Hoje a gente quer conversar com vocês sobre inveja. E um irmão hoje pela manhã, esse é o nosso segundo culto do dia, a gente já teve esse mesmo culto pela manhã, ele falou comigo assim: pois é, pastor, se por um lado a soberba faz a gente se achar melhor do que as pessoas, a inveja parece que faz a gente olhar as pessoas de baixo para cima, né? Parece que a gente está embaixo e alguém é melhor do que a gente, e a gente tem um desejo meio que terrível contra o outro. Então hoje vamos conversar sobre a inveja e o que é isso e de onde ela vem. Vamos dar uma olhada aí como é que a gente trata esse pecado à luz do Evangelho, à luz de Jesus, à luz da obra salvadora de Cristo. Para isso, o primeiro livro do Samuel, no capítulo 18, a gente vai conversar sobre a inveja de Saul. A inveja de Saul. Saul é o primeiro rei da dinastia dos reis de Israel. Saul, depois do período dos juízes, ele vai ser o primeiro rei de uma tribo minúscula chamada tribo de Benjamim. Saul é o imponderável e improvável. Grande, forte, mas ninguém imaginava que Saul poderia ser rei. E quando nós olhamos a narrativa escrita desse livro histórico, do primeiro livro do Samuel, você observa o Saul no início da sua vida indo bem. Mas no meio do caminho ele se perde. E o fim da vida do Saul é desesperador. E se em uma palavra você quiser olhar esse personagem, acho que a inveja é algo que destronou Saul. A inveja é algo que o derrubou. Vamos dar uma olhada no que aconteceu, porque o alvo da inveja do Saul foi especialmente o rei Davi. Vamos ver o que a palavra de Deus diz pra gente? Depois dessa conversa de Davi com Saul, surgiu tão grande amizade entre Jonatas e Davi, que Jonas tornou-se o seu melhor amigo. Daquele dia em diante, Saul manteve Davi consigo e não o deixou voltar à casa de seu pai. E Jonatas fez um acordo de amizade com Davi, pois se tornara o seu melhor amigo. Jonatas tirou o manto que estava vestindo e o deu a Davi.
com sua túnica e até sua espada, seu arco e seu cinturão. Tudo o que Saul lhe ordenava fazer, Davi fazia com tanta habilidade. Algumas versões estão com tanta sabedoria, que Saul lhe deu um posto elevado no exército. Isso agradou a todo o povo, bem como aos conselheiros de Saul. Quando os soldados voltavam para casa, depois que Davi matou o filisteu, as mulheres saíram de todas as cidades de Israel ao encontro do rei Saul, com cânticos e danças, com tamborins, com músicas alegres e instrumentos de 3 cordas. As mulheres dançavam e cantavam. E o que elas cantavam? Saul matou milhares, mas Davi matou dezenas de milhares. Saul ficou muito irritado com esse refrão. E aborrecido disse: atribuíram a Davi dezenas de milhares, mas a mim apenas milhares. O que mais lhe falta senão um reino? Daí em diante, Saul olhava com inveja para Davi. No dia seguinte, um espírito maligno, mandado por Deus, apoderou-se de Saul. E ele entrou em transe em sua casa, enquanto Davi tocava harpa, como costumava fazer. Saul estava com uma lança na mão e a atirou, dizendo: encravarei Davi na parede. Mas Davi desviou-se 2 vezes. Saul tinha medo de Davi, porque o Senhor o havia abandonado, e agora estava com Davi. Então, afastou Davi de sua presença e deu-lhe o comando de uma tropa de 1000 soldados, que Davi conduzia em suas campanhas. Ele tinha êxito em tudo o que fazia, pois o Senhor estava com ele. Vendo isso, Saul teve muito medo dele. Todo Israel e todo Judá, porém, gostavam de Davi, pois ele os conduzia em suas batalhas. Saul disse a Davi: aqui está minha filha mais velha, Merabe. Eu a darei em casamento a você. Apenas sirva-me com bravura e lute as batalhas do Senhor. Pois Saul pensou: não o matarei, deixo isso para os filisteus. Mas Davi disse a Saul: quem sou eu? E o que é minha família? Ou o clã de meu pai em Israel, para que eu me torne genro do rei? Por isso, quando chegou a época de Merabe, a filha de Saul, ser dada em casamento a Davi, ela foi dada a Adriel de Meolá. Mical, a outra filha de Saul, gostava de Davi. Quando disseram isso a Saul, ele ficou contente e pensou: eu darei a ele, para que lhe sirva de armadilha, fazendo-o cair nas mãos dos filisteus. Então Saul disse a Davi: hoje você tem uma segunda oportunidade de tornar-se meu genro. Então Saul ordenou aos seus conselheiros que falassem em particular com Davi, dizendo: o rei está satisfeito com você, e todos os seus conselheiros o estimam. Torne-se agora ao seu genro. Quando falaram com Davi, ele disse: vocês acham que tornar-se genro do rei é fácil? Sou homem pobre e sem recursos. Quando os conselheiros de Saul lhe contaram o que Davi tinha dito, Saul ordenou que dissessem a Davi: o rei não quer outro preço pela noiva, além de 100 prepúcios de filisteus, para vingar-se de seus inimigos. O plano de Saul era que Davi fosse morto pelos filisteus. Quando os conselheiros falaram novamente com Davi, ele gostou da ideia de tornar-se genro do rei. Por isso, antes de terminar o prazo estipulado, Davi e seus soldados saíram e mataram 200 filisteus. E trouxe os prepúcios e apresentou-os ao rei para que se tornasse seu genro. Então Saul lhe deu em casamento sua filha Mical. Quando Saul viu claramente que o Senhor estava com Davi e que sua filha Mical o amava, temeu ainda mais e continuou seu inimigo pelo resto da vida.
Os comandantes filisteus continuaram saindo para a batalha. E todas as vezes que o faziam, Davi tinha mais habilidade do que os outros oficiais de Saul, e assim tornou-se ainda mais famoso. Vamos orar, meus irmãos? Senhor, nós estamos diante da palavra do Senhor. E se o Senhor não iluminar a gente, nós não conseguimos compreendê-la. Nós precisamos lidar com o nosso coração, que precisa de mudança, de transformação, e nós precisamos do Seu Espírito para nos auxiliar. Em nome de Cristo Jesus, nos ajuda. Enche o nosso coração de graça e misericórdia. Nós queremos sair daqui transformados e cheios do Senhor. Amém. Amém. Bom, irmãos, eu estou conversando com vocês sobre inveja. Então, deixa eu colocar e pedir para colocar na tela uma imagem. E essa imagem vai ajudar a gente a guiar um pouco essa reflexão que nós estamos tendo ao longo das últimas semanas. Pode colocar aí, por favor? Bom, o que a gente está conversando é sobre uma série de pecados que alguns vão chamar de pecados capitais. Essa é a teologia católica medieval, especialmente com São Tomás de Aquino. Nós somos reformados, então a gente não tem essa ideia de pecados capitais e pecados veniais. Assim como não acreditamos em virtudes cardeais e virtudes teologais. Nós não acreditamos nisso. Nós acreditamos que virtude é virtude, pecado é pecado. Tudo isso foi encravado com Cristo na cruz. Mas nós precisamos compreender que alguns, como eu disse para vocês, pecados são gourmetizados. Ou seja, a gente costuma não falar sobre eles. E a inveja é uma delas. Bom, aqui está uma imagem medieval de um texto muito famoso, de um artista muito famoso da Idade Média, chamado Dante. Dante escreve 3 textos muito famosos, chamados O Inferno de Dante, O Purgatório de Dante e O Paraíso de Dante. Lá, ele dizia que as almas ficam entre o céu e o inferno. E no meio, Dante dizia que elas eram purgadas no purgatório. O segundo pecado profundo, porque segundo Dante as pessoas iam subindo, então ela ia de soberba, como vocês podem ver do seu lado direito, soberba, inveja, ira, que é o que a gente vai conversar na semana que vem. Então as pessoas, as almas iam sendo purgadas, ele dizia. Bom, por que eu estou mostrando isso? Porque se vocês olharem as imagens artísticas da época, era muito comum eles olharem as almas e pintá-las com os olhos fechados e arame farpado em volta dos olhos. Por quê? Porque acreditava-se que inveja era um pecado dos olhos. Então, para que alguém pagasse pelo pecado, ele deveria sofrer por onde o pecado entrasse. A inveja, ou em latim, invidia, é o pecado de ver. É aquilo que nasce a partir do que você vê. É essa a origem da palavra e é essa a origem do pecado. Pastor Rômulo, por que é que você está dizendo isso? Bom, meus irmãos, vocês não têm nenhum problema em falar para vocês assim, olha, de manhã eu estava brincando com alguns, mas eu posso falar assim, olha, quem é o último campeão da Liga Europeia de Futebol? É o Real Madrid. Vocês têm problema com isso? Não. Vocês têm problema em falar que a mulher mais bonita do mundo é uma inglesa? Não. Vocês têm problema em falar que o homem mais bonito do mundo é um italiano? Não.
Vocês têm algum problema em falar que o homem mais rico do mundo é um sheik árabe? Não. Vocês têm problema em falar que a pessoa mais influente do mundo é o presidente dos Estados Unidos? Ou a pessoa mais poderosa do mundo é o presidente da China? Vocês têm problema com isso? Não. Desde que a pessoa mais poderosa do mundo não more dentro da sua casa. Desde que a pessoa mais bonita do mundo não esteja do seu lado. Desde que a pessoa mais poderosa do mundo não esteja perto de você. Porque a inveja nasce dos nossos olhos. A inveja nasce quando nós estamos olhando aqueles que estão ao nosso lado e não temos contentamento. Isso é inveja. Agora, deixa eu fazer algumas definições. Estou olhando o Felipe. E o Felipe tem uma camisa verde bonita. A camisa do Felipe é uma camisa verde. Eu olhei a camisa do Felipe e achei a camisa do Felipe muito bonita. Ela é verde. Não é inveja e não é cobiça eu olhar a camisa do Felipe e falar assim: esse mês eu vou bater a meta, porque vai sobrar um dinheiro, e cara, essa camisa do Felipe é tão bonita que eu vou comprar uma igual para mim. De tão bonita que ela é. Isso não é problema nenhum. Isso o português deu o nome de emulação. Ou seja, eu olhei o Guilherme, eu estou vendo o tênis do Guilherme, e eu falei: Guilherme, que legal que você comprou esse tênis, cara. Nossa, o tênis do Guilherme é tão bonito, mas tão bonito. Caramba, eu queria um tênis igual dele. Que legal, vou trabalhar para isso. E eu vou gastar os próximos 3 meses, porque, primeiro, eu estou feliz pelo Guilherme, porque ele comprou esse tênis, e eu falei: eu quero um desse também. Isso não é problema nenhum. A Bíblia não tem problema com isso. A Bíblia não tem problema em você achar uma coisa bonita e querê-la para você. Isso é sem problema nenhum. O nome disso é emulação. Agora, nós temos um problema aqui. Eu estou olhando para a Irlete. Aí eu vi o relógio da Irlete. Aí eu achei o relógio da Irlete muito bonito. Só que ao invés de eu falar que eu queria um relógio igual ao da Irlete, eu queria o dela. Não, mas peraí, Rômulo, tem esses 10 aqui. Eu quero aquele ali. Isso é cobiça. Biblicamente falando, isso é cobiça. O roubo vem daí. Isso é cobiça. Eu estou olhando a coisa de alguém e não é um desejar no sentido, eu vou trabalhar para ter. Eu quero fazer porque, caramba, que legal. Eu quero melhorar minha casa, emulação. Eu quero melhorar o emprego, emulação. Aqui não. Cobiça. Cobiça. Eu olhar e falar assim: eu quero a camisa do Felipe. Então eu vou fazer o que for, eu vou tirar de você. Isso acontece muito. O cara olha a família do outro e ele destrói a família do outro. Cobiça. Isso é terrível. É uma coisa horrorosa. Ele olha a outra pessoa e ele quer ocupar o lugar dela. Isso é cobiça. Pastor, inveja é pior do que cobiça. Para a Bíblia, inveja é pior do que cobiça. O texto que vocês leram é o texto do Saul. Se lembram? Saul e o Davi. Quem é o Davi? Davi mesmo fala que ele é um cão morto. Ele não é nada. Ele não é ninguém. Ele é o 7º filho de Jessé, um pastor de ovelhas. Ninguém conhece o Davi, ninguém sabe quem o Davi é. Mas Deus, por causa da sua misericórdia, resolveu chamar o Davi. E o Davi, por exemplo, enquanto naquele cerco em que filisteus estão contra israelitas, e por mais de um mês, o Golias está na frente do exército de Israel, dizendo: olha, seu bando de maricas, vocês não vão vir aqui não. Eu vou aí pegar vocês, hein? Eu vou aí pegar vocês. E humilharam o povo de Deus durante mais de um mês. Davi levanta e fala assim: quem é esse incircunciso aí? Com 5 pedrinhas. Davi se levanta e pega aquele filisteu de quase 3 metros de altura. Joga uma pedra na cabeça dele, ele cai. Com a espada dele mesmo, Davi corta a cabeça do filisteu e volta. Ele começa a se destacar. Nesse período, é tão interessante
que Davi também é um salmista e um bom escritor. Davi, tocando sua harpa, ele acalma Saul. A fama de Davi começa a estar em todos os lugares. Vocês observaram como é que o texto começa? Ele começa dizendo que, como Davi começa a fazer as suas habilidades e desenvolver as suas habilidades e fazer o que ele precisa fazer, Deus está com ele e o amigo dele torna-se o primogênito de Saul, o herdeiro do trono. Jonatas vira um amigo muito fiel de Davi. E isso você precisa ter em mente. Mas o texto continua dizendo que Davi começa a se destacar na guerra. E quando ele volta, olha o que o texto vai dizer para vocês e para mim no verso 8. Porque no verso 6, Davi volta. Quando ele volta, as mulheres começaram a cantar um refrão. Qual é o refrão? O refrão é: Saul matou os seus milhares. Ninguém deixou de reconhecer que Saul era o rei e era corajoso, tá? Ninguém deixou de reconhecer isso. Tá tudo certo. A grande questão não é que Saul matou os seus milhares. O problema é que Davi matou 10 milhares. E aqui vem a definição bíblica do que é inveja. Observem o verso 8. Saul ficou muito irritado. Saul ficou furioso com esse refrão e aborrecido. Se emulação sou eu olhar algo e falar que coisa bonita, vou trabalhar para ter também, vou me esforçar para ter também. E se cobiça sou eu querer tirar o que é seu, inveja é raiva da felicidade do outro. Ódio, irritabilidade, porque o outro tem o que eu não tenho, porque o outro é o que eu não sou, porque eu não tenho e não sou o que o outro é. Inveja é pior do que cobiça, é mais profundo do que cobiça. Não se esqueçam disso, o problema deste cara é esse. Irmãos, isso está mais presente do que a gente imagina. É muito comum. E qual é o grande problema? A gente não dá nome nesse negócio. E qual é o problema da inveja? Só você sabe que você tem. Ninguém mais sabe. Do nada, você está com raiva, com ódio, com ira de alguém, querendo destruir a vida de alguém, porque você olhou a vida do outro, porque você olhou o que o outro é, porque você olhou o que o outro tem, e você não só queria aquilo, você quer destruir o outro. Isso é inveja. E isso é impossível alguém saber que você tem. Por isso ela brota nos olhos e ela é refletida no coração. Inveja. Deixa eu caminhar com vocês nesse texto. E eu quero tirar dele 5 aprendizados para a gente entender o que é esse negócio. E a gente conseguir ver à luz do evangelho como é que a gente consegue resolver isso dentro do coração. Porque a gente não pode fazer isso. A gente não pode viver assim. Vocês perceberam que o Saul não resolveu o problema. E se você ler o texto bíblico, você vai ver que Saul morre com raiva de Davi. Saul morre odiando Davi, querendo destruí-lo o tempo todo. Como é que a gente consegue identificar esse negócio e como é que a gente consegue trabalhar isso? Bom, em primeiro lugar, você não pode se esquecer que a inveja é um pecado caseiro. Pastor, inveja é um pecado caseiro? Sim, ué. Por quê? Por que que a inveja é um pecado caseiro? O que é mais comum de acontecer? Só acontece na minha casa, na de vocês não. É muito comum um irmão ter inveja do outro. Você sabe o que é muito comum? É muito comum marido ter inveja de mulher.
A mulher tem um sucesso no emprego, a mulher tem um sucesso no concurso, a mulher teve um aumento, e aí ela chega em casa, olha e fala assim, meu bem, fui promovida. O cara falou, e daí? Eu não te perguntei nada. É um senso de disputa entre irmãos dentro de casa. Qual é o primeiro caso de inveja que vocês veem na Bíblia? Caim e Abel. O Talmud explicando o que aconteceu com Caim e Abel é tão incrível, porque os rabinos explicavam dizendo que Abel trouxe as primícias do seu rebanho e Caim, qualquer oferta. Caim foi lá e entregou qualquer porcaria. E aí o que ele viu? Ele viu que o Senhor gostou da oferta e se agradou do Abel. E o que ele faz? O texto de Gênesis é tão incrível que diz que os olhos, o semblante do Caim caiu. A inveja dele foi tão grande que ele não conseguia disfarçar, que ele estava com um ódio profundo do irmão dele. Por quê? Porque inveja nasce de comparação e disputa. Esse é o problema. Inventaram para nós que a vida é uma disputa entre homens e mulheres. Inventaram para nós que a vida é uma disputa entre tal tipo de pessoa e tal tipo de pessoa, e ela não foi criada para isso. A vida não foi criada para isso. Só que aí a gente fica com essa comparação e essa disputa o tempo todo. E a gente esqueceu de cuidar do coração da gente. A inveja é um pecado que está dentro de casa. Porque é um pecado que nasce de comparação e disputa. Ô gente, é muito comum a gente ser pego com esse negócio. É muito comum você estar ou dentro de casa, ou na sua roda de convivência, e começar a querer se comparar com as pessoas. Mulheres mais velhas que ficam se comparando com mulheres mais jovens. Mulheres mais velhas que não entenderam que a gravidade chega para todo mundo e vai chegar para as mais jovens também, daqui a um tempo. Não entenderam os ciclos da vida e ficam se comparando. Homens se comparando com outros homens, disputando espaço e território, como se a vida fosse sobre isso. Quando você menos enxerga e quando você menos percebe, a inveja tem essa capacidade de irar você. E muitos de nós estamos irados com as pessoas em volta da gente por causa de disputa. E aí você fala assim, não pastor, não estou irado. Ô meu filho, você vai ver semana que vem quando eu conversar com vocês. Porque a gente aprendeu que ira é só essa gente que fica esbravejando. Ira é só gente que fica gritando. Olha, ó, fulano, ele é irado, ó, fala alto. Fulano é irado, nossa, ele grita. A pior ira não é essa. A pior ira é que a gente coloca para dentro. A pior ira é o rancor. Rancor é a pior ira que tem. Ele entra pelos olhos. Quando você menos imagina, você está irado por dentro. Não coloca para fora. Ok, porque você não quer que ninguém veja que você é um invejoso. E aí o que você faz com isso? Seu coração está pulsando de ódio pelos outros. E ninguém fez nada com você. Ninguém fez nada com você. Você está com ódio. Ódio do que o outro é. Ódio do que o outro faz. Sem ninguém ter falado nada. Ele não fez nada. Ele só está vivendo a vida dele. Mas você é um invejoso. Vocês percebem como isso é demoníaco? Vocês percebem como isso está dentro da gente? Isso é terrível. Porque isso é um pecado caseiro. Mais uma vez, você não tem problema em falar que fulano lá da África tem sucesso. O problema é quem está dentro da sua própria casa. A inveja é um pecado que a gente comete sempre com quem está em volta da gente. Agora, vocês que gostam de rede social, esse é o problema. Porque, por um lado, no passado, isso estava dentro de casa. Qual é o problema da rede social? Você começa a ver a vida das pessoas. Existe alguém feio no Instagram? Existe alguém feio no Facebook? Existe alguém não inteligente no Twitter? Claro que não.
Às vezes eu encontro homens, mulheres, as mães são as que mais sofrem. Aquela maternidade que vocês veem no Instagram, aquilo é mentira, gente. Ninguém tem paciência com o menino 24 horas por dia, nem energia para ficar correndo atrás de criança o tempo todo e ficar sorrindo. Tem as mulheres que já acordam maquiada no Instagram. Isso não existe. Não existe, aquela vida não existe. Só que aí qual é o problema? A rede social faz você comprar uma realidade que é mentira. É uma produção. E aí quando você pensa que não, dentro do seu aparelho, dentro da sua casa, você está com inveja de um monte de gente, porque você comprou uma vida que não existe. Só que você fez nada mais, nada menos do que você se viu naquele lugar. Gente, esquece isso. Isso não existe. A vida não é feita desse negócio. A vida é feita do ordinário, de quem está do lado da gente, das pessoas que estão do lado de nós. A vida é construída por seres humanos normais que vivem o ordinário o tempo todo. Eles não podem se esquecer disso. Por isso, pelo amor de Deus, inveja é um pecado caseiro, porque é sempre quem está perto da gente. Inveja entra pelos olhos. Observem o que o texto bíblico está olhando e falando para a gente, especialmente versos 6, 7 e 8. Qual é o problema do Saul? Primeiro, ele coloca o Davi para dentro da casa dele. Vocês vão observar isso quando ele começa a dizer, depois dessa conversa, verso 1, com Saul surgiu tão grande amizade entre Jonatas e Davi que Jonatas se tornou seu melhor amigo. Daquele dia em diante, Saul manteve Davi consigo e não o deixou voltar ele para casa. Pecado caseiro. Mas é um pecado que entra pelos olhos. Pastor, o que você quer dizer com isso? Os versos 6, 7 e 8. É muito engraçado. Olha o verso 8. Saul ficou muito irritado com esse refrão e aborrecido disse: atribuíram a Davi dezenas de milhares, mas a mim apenas milhares. O que mais lhe falta senão reino? Daí em diante, Saul olhava com inveja para Davi. O que é isso, gente? Como você vê o outro? Como é que você vê quem está em volta de você? Como é que você enxerga? Como é que você vê quem está em volta de você? Porque tem uma outra questão aqui. A inveja entra por cegueira, porque você não sabe duas coisas. Primeiro, você não reconheceu a obra de Deus no outro. Segundo, você não reconheceu a obra do Senhor em você. Você não conseguiu entender isso. Saul não consegue entender a obra de Deus nele e Saul não consegue entender a obra de Deus no Davi. Pastor, o que você quer dizer com isso? Gente, é simples. Você vai ter que aprender a lidar com duas coisas nessa terra. Primeira, você vai ter que aprender que eu e você somos limitados. Você vai ter que aprender que você é limitado. Eu sou o Rômulo, eu sou pastor aqui há 13 anos, ok? O maior pregador do século XIX é o Charles Haddon Spurgeon. Spurgeon pregava praticamente todos os dias na Inglaterra. 20 mil pessoas iam ver Spurgeon pregar na voz, sem ter instrumento, sem ter nada. No século passado, o maior pregador do mundo era o Billy Graham. Estádios de futebol paravam para ver o Billy Graham. 200 mil pessoas no Maracanã, esse homem botou aqui no século passado, gente. Nem a seleção brasileira faz um negócio dele, nem o Vasco faz isso. Pelo amor de Deus. Gente, qual é a probabilidade de eu me tornar o Billy Graham? Vocês estão de brincadeira comigo? Qual é a probabilidade de eu, Romulinho aqui, me tornar o Spurgeon? Mas nenhuma. Eu não
consigo e não tenho a menor capacidade de desamarrar o sapato nem do Hernandes que está aqui, ó. Quem dirá do Billy Graham e do Spurgeon? Eu preciso entender que eu sou limitado. Você é limitado. Só que a gente é acostumado no nosso tempo a achar que todo mundo vai ser um sucesso. E não dá. Qual é o seu raio de efetiva ação? Qual é o seu raio de efetiva influência? Você não consegue ser limitado. A gente vai ter que aprender que a gente é limitado. Que nós não temos essa capacidade de manipular o mundo e fazer tudo que a nossa mente e o nosso coração acha que a gente vai fazer. A gente tem que parar com isso e entender que nós temos limitação. Eu, Rômulo, o que eu posso fazer? Cara, eu posso cuidar muito bem da minha família. Eu posso cuidar muito bem dos meus amigos. Eu posso amanhã chegar para trabalhar e ser o melhor profissional que eu puder para poder abençoar o maior número de pessoas que eu puder fazer. Mas eu vou ter que lidar com a minha limitação, porque eu não consigo. É impossível. Nossa, Rômulo, mas e se você fosse um grande comunicador? Tudo bem. Olha, e se todo mundo ouvisse a sua voz? Maravilha. Quantas pessoas existem assim no mundo? Meia dúzia? 4? 5? 10? 20? Nós somos bilhões no planeta Terra. A gente precisa entender isso. Nós somos finitos. Nós somos pequenos. Nós somos limitados. A gente vai ter que entender que a gente vai ter que lidar com a nossa limitação. Você é limitado. E não tem problema. Só que a gente vai ter que aprender também a lidar com as nossas frustrações, com os nossos erros. Nós não só somos limitados, como nós somos incapazes de fazer o perfeito o tempo todo. Quando você começa a entender isso, você começa a entender a obra do Senhor na minha vida e na sua vida. Na minha vida, como eu estou dizendo para você, o que eu posso fazer? O que eu sou capaz de fazer? Eu não fui chamado para fazer o foguete da ré. Eu não tenho como fazer isso. O que eu posso fazer? Com o que eu tenho e com o que eu sou, eu abençoo o máximo de pessoas que eu puder. E eu preciso entender que o outro, quem está perto de mim, não é o meu adversário, mas é alvo do meu amor. Eu preciso entender, de uma vez por todas, e eu dizia isso pela manhã, vocês não são fruto de um acaso. Vocês não são fruto de um longo período aleatório, sei lá de quê, e que deu a gente aqui. Nós somos fruto da graça de Deus e do poder dele. Estamos sendo construídos e o Senhor é o grande artista por trás da história das nossas vidas. O que faz alguém ser melhor ou pior do que alguém não é as suas grandes realizações, mas é o amor do Senhor por nós. A gente não pode esquecer isso. Eu preciso poder olhar para o outro, olhar para o meu próximo e amá-lo pelo que ele é. E amar a obra do Senhor na vida dele. E não olhar alguém como sendo uma grande competição entre eu e ele. Por quê? Porque o que está acontecendo com a nossa geração é uma geração de amargurados. Frustrados e amargurados. A vida e as coisas não saem como a gente queria. E o que a gente faz? A gente olha para a vida amargurado e passa pela vida amargurado. E qual é o problema da amargura, pessoal? O problema da amargura é ter o coração amargo. É que você não consegue olhar nada ao seu redor e sentir prazer. O amargurado não consegue olhar para a mulher dele e falar que bênção. Ele não consegue olhar para a esposa dele e aproveitar.
aproveitar o marido, aproveitar os filhos. Ele não consegue. O amargurado não consegue fazer isso. Para que você e para que a gente lide com a inveja, a gente precisa... E isso dói, tá, gente? Isso dói. Dói olhar para o outro e ver qualidades que eu não tenho. E está tudo bem. Você tem qualidades que eu não tenho. Você tem qualidades que eu não tenho. E está tudo bem, eu estou bem com isso. O outro tem qualidades que eu não tenho. E eu estou bem. Porque eu entendi que o Senhor tem plano, propósito e projeto para cada um de nós. Para a vida de cada um de nós. Vocês observem o que está acontecendo com o Saul aqui. Ele tem 3 atitudes, a partir do verso 10, que são extremamente terríveis. Ele pega o Davi, e ele coloca o Davi como chefe de um batalhão dele, de 1000 homens. O que vocês acham que o Saul queria quando ele botou o Davi como chefe de um batalhão dele? Que Davi morre logo, pô. O objetivo dele é que Davi morra logo. Então ele vai e bota o Davi na frente do batalhão, porque tomara que Davi morra logo. Segunda coisa que ele faz, já que o texto vai dizer que Davi não morre. Pelo contrário, ele volta mais forte. O texto diz que Saul vai dar a filha mais velha para ele. No dia do casamento e na hora de casar, o que Saul faz com Davi? Ele dá a filha para outra pessoa. O que ele quer fazer com Davi? Acabar com a honra. Ele quer humilhar o Davi. Já que eu não consegui te matar, eu acabo com a sua reputação. Já que eu não consegui tirar a sua vida, eu faço você ficar morto em vida. Só que qual é o problema? Quanto mais Saul tenta humilhar o Davi, mais o Senhor o abençoa. Não dá. Então ele vai, faz e dá um golpe. Fala, é melhor o teu Davi perto de mim, porque não tem aquele ditado da arte da guerra, é melhor ter os seus inimigos perto de você. Então ele vai dar a segunda filha para ele, a Mical. Só que ele arma a terceira, ele vai armar para o Davi agora. Ele fala, já que ele não morreu sendo o chefe do exército, e já que a reputação dele não acabou, agora eu mato ele. Para ele casar com a minha filha, ele precisa matar 100 filisteus. Agora vamos embora. Interessantíssimo, porque Davi falou, gente, vocês acham que eu sou digno de um negócio desse ou não? Na cabeça do Saul, ele falou, 100 ele não pega. Antes ele estava protegido pelos 1000, agora não vai. Pois, gente, o Davi vai e traz não 100, mas 200. Incrível, né? Tudo deu errado. O que você pode aprender com isso? Percebe como se você não tratar a inveja, ela vai levar você a cometer outras coisas? Se você não tratar isso no coração, isso vai levar você a cometer outros crimes piores. No nosso tempo, a gente tem alguns freios sociais que vão fazer com que a gente não fique matando os outros. A gente não pode fazer isso. Embora essa é a vontade da gente. Se eu pudesse, se eu pudesse. Ninguém fez nada com você. Mas se eu pudesse, eu matava aquelazinha. Se eu pudesse, eu acabava com a vida dela. Esse cara, rapaz, fica passando perto de mim. Melhor ele passar lá do outro lado da rua. Porque se ele passar, o cara nunca nem olhou para você. Mas é melhor ele passar lá pelo outro lado da rua. Porque se ele passar perto de mim, eu não respondo por mim. Ninguém sabe disso, só você. Inveja. Uma coisa horrorosa, gente. Coisa horrorosa. Percebam, a gente comete todo tipo de atrocidade, às vezes dentro da gente, só que às vezes fora. Como eu estou dizendo para vocês, irmãos, alguns de nós, em nome da inveja, a gente acaba com a nossa família e com a família do outro. A gente acaba com a reputação das pessoas.
falando mal delas. Nunca fizeram nada com a gente, nunca falaram nada de nós. Só que a gente acaba com a reputação das pessoas, falando mal delas. A pessoa não sabe nem nosso nome, só que você olhou, sentiu inveja e acaba com ela. E se pudesse, você arrancava a cabeça dela, porque você não pode. Tamanha raiva, tamanho ódio, tamanha ira que sobe sobre nós. E alguém ainda tem fé no humanismo e no ser humano. Oh, meu Deus. Percebam, a gente pratica e a inveja se desdobra na vida da gente de tantas formas. No trabalho, sabota as pessoas. Ao invés de vê-las bem, sabota. Ao invés de colaborar, sabota. Ao invés de jogar para cima, sabota. Ao invés de elogiar, sabota. Sabe o que é isso? Inveja. Inveja. Inveja do casamento das pessoas, inveja da vida das pessoas, do corpo das pessoas, da conta bancária do outro, do que Deus está fazendo, pelo amor de Deus. Ou a gente para com esse processo, ou ele acaba com a gente. O Saul morre por causa disso. Percebam isso. Ou você domina, ou isso te mata. Olha o verso 28. Quando Saul viu claramente que o Senhor estava com Davi e que sua filha Mical o amava, ele temeu Davi ainda mais e continuou seu inimigo até quando, gente? Pelo resto da vida. Inveja é uma coisa tão profunda que às vezes quem você invejou já morreu e ainda assim você odeia. E nunca ninguém fez nada por você e com você. Agora a gente precisa se perguntar o seguinte. Pastor, ok, e o que a gente faz com isso? Estava falando e pregando de manhã, esse texto. Os antigos diziam o seguinte. A arruda é um santo remédio para a inveja. Menino, tomar um banho de arruda resolve. Eu estava contando para o pessoal de manhã, e para se livrar da inveja, o pessoal fala assim, sai para lá, óleo de seca pimenteira. Não é assim? Os mais New Age falam, pastor, minha avó me ensinou, é só cruzar os dedos e botar aqui no peito, não pega nada. Gente, o que é isso? Tem outros que ainda falam assim, menina, remédio bom mesmo é sal grosso. E você pega um punhado, joga para trás, que é para o olho do cão. Pega sal grosso, resolve tudo. Dá um banho de sal grosso então. Vocês já viram que esses patuás, eles sempre são óleos. E eles normalmente são óleos por isso. E o pessoal fala assim, sai para lá, olho gordo. Não é assim que os antigos faziam? É. Aí, deixa eu falar 4 coisas com vocês. Primeiro, talvez a gente é alvo da inveja de alguém. Olha bem para mim, por favor. Talvez a gente é alvo da inveja de alguém. Crentes em Jesus Cristo. Eu fico olhando o que acontece em igreja evangélica brasileira, eu fico perturbado. Fizeram um trabalho contra mim, e o trabalho que fizeram contra mim era um olho grande, tiraram tudo de mim. Meu filho, para de misticismo. Para de misticismo. Se você é crente em Jesus Cristo, não pega nada. Você sabe o que é nada? Nada. E eu estou falando sério.
Eu vejo crentes morrendo de medo de Satanás e de olho grande. E um monte de pastor aproveitador de pessoas, ganhando dinheiro em cima dos outros. Nós que somos cristãos, nós fomos lavados, remidos no sangue de Jesus e selados com o Espírito Santo. Isso aqui não é retórica, isso é teologia bíblica. Podem vir todos os demônios do inferno. Nada pega, nada, pode fazer o que quer, amarra a boca do sapo, enterra a cruz, faz o que quiser, meu irmão, faz o que quiser, vá botar medo no cão, em mim não, em você não seja bobo. O que essas pessoas fazem é assustar a gente. Ou você acredita que a obra de reconciliação eterna de Cristo Jesus foi feita a tal ponto de nos religar ao Pai e nada pode nos separar do amor de Cristo? Você está brincando de igreja, você está brincando de espiritualidade. Pode vir o que for, meu irmão, pode vir o que for. Pastor, você está falando que você se garante? Não, eu tenho quem me garanta. Ele está vivo. Não vou cobrar e não vou pagar para ninguém desamarrar nada, meu irmão. O único desamarramento que foi feito há 2000 anos. Quando o sangue de Cristo foi derramado por mim e por você. Quando Satanás foi amarrado de uma vez por todas. Quando o poder do inferno foi circundado pelo poder da cruz de Jesus. Pare de acreditar nessas crendices. Pare de ter medo. Eu não tenho espírito para ter medo. Eu não estou na mão de profetinha, de pastorzinho. Eu não estou na mão de ninguém. Meu pastor é Cristo, é Ele que está vivo. Se alguém quer chegar perto de mim e a autoridade espiritual sobre a vida de vocês não é pastor de igreja A, B, C ou D, a autoridade espiritual na vida da gente é o Senhor do universo. O resto é mentira. O resto é mentira de gente tentando manipular o seu coração, manipular a sua fé para te prender e no final vão te cobrar dinheiro. Enganadores da fé. Não tenha medo. Para se livrar desse negócio, você precisa entender quem é você em Jesus. Eu sou o que eu sou em Cristo. E o que eu sou em Cristo, perdoado, amado, adotado, justificado pela fé, salvo pela graça, cheio do poder dEle, por causa da bondade e da misericórdia dEle. Isso é obra de Deus na minha vida, ninguém tira isso de mim, homem nenhum tira isso de mim, igreja nenhuma tira isso de mim. Eu sou de Cristo, Ele me conquistou, Ele me comprou, eu sou dEle, você é dEle. Não se esqueça disso. A obra de Cristo é a obra da reconciliação, perdão de pecados. O que somos, irmãos? Somos em Cristo. Somos em Cristo. Ele é o Deus do universo. Ele é o Rei do universo. Aqui nós só anunciamos a glória do Rei. Aqui nós só anunciamos o poder do Rei. Não tenham medo disso. Pelo amor de Deus. Então, segunda coisa. Jamais retribuam mal com mal. Jamais. Pastor, mas ele vai acabar com a minha vida. Ore por ele. Pastor, ele está me perseguindo. Ore por ele. Pastor, eles querem acabar comigo. Ore por ele, meu irmão. Nunca retribua mal com mal. Nós não somos do espírito do anticristo. Nós não somos do espírito do falso profeta. A nossa herança, meus irmãos, não está nessa terra. A nossa herança está quando Cristo se manifestar. Querem tirar a minha vida? Tirem, fiquem à vontade. A minha alma está selada para o último dia. A gente funciona no reino de Deus. A gente funciona na voltagem do reino de Deus. E é quando Cristo se manifestar, quando nós nos encontrarmos com o Senhor, meus irmãos,
de uma vez por todas. Jamais retribuam o mal por mal. Jamais façam isso. O Evangelho de nosso Senhor é sobre a gente andar mais uma milha, é dar a capa e também a túnica. O Evangelho de nosso Senhor é se vocês conseguem amar quem está dentro da casa de vocês, eu quero ver vocês amarem quem vai perseguir vocês. Esse é o Evangelho. É o Evangelho em que a gente nunca retribui mal por mal. É aquele que a gente dá a outra face. Ai, você queria o que é meu? Cara, eu estou podendo, vai, pega, leva. Tá tudo bem, cara. Tá tudo bem. Eu estou no reino de Deus. Eu estou com Cristo, a minha vida é dele. Eu morri para esse mundo, eu estou com Jesus. E tá tudo bem, cara. Prestem atenção nisso. Não retribuam mal por mal. Só que vocês aprendem a cantar aqueles louvor. Como é que é o nome do louvor, meu, que eu esqueci? O da inveja, daqui a pouco eu lembro dele. Quem me viu passar na prova vai não sei o que lá. Como é que é? Sabor de mel. Não retribuam mal por mal. Não retribuam mal por mal, pelo amor de Deus. A recompensa de vocês é Cristo. O salário da gente é Jesus. É a obra de nosso Senhor. Suportem as aflições, meus irmãos. Vivam. Esqueça sabor de mel. Não retribuam mal com mal. Por favor. Olha o que o Davi faz ao resto da vida dele. O texto bíblico diz que Davi tinha mais habilidades do que os outros oficiais de Saul e assim tornou-se ainda mais famoso. Mas por quê? Cara, Davi tentou fazer o que ele podia de melhor o tempo todo. Não tem problema. Eu, Rômulo, vou tentar ser o melhor marido da Aline que eu puder ser. Eu vou tentar ser o melhor pai da Elis, da Júlia, da Madalena que eu puder ser. Eu vou tentar, diante das minhas dificuldades e deficiências, ser o melhor pastor que eu puder ser. A gente, para se livrar dessas coisas, faça o seu papel no ordinário, meu filho. Todos os dias. É todo dia. É todo dia. É todo dia. Faça o melhor que você puder todo dia, sem olhar para os outros. Olhe para Jesus. E por fim, deixa eu chamar os meninos para vir aqui à frente. Meus irmãos, você precisa ter muita certeza de quem você é em Jesus. Você precisa ter muita certeza disso. Depois que eu preguei hoje de manhã, uma irmã chegou para mim e falou assim: pastor, o senhor já parou para pensar no que aconteceu com Davi? Eu falei, o quê? Ele foi fiel. E onde Davi foi parar com a perseguição de Saul? Deserto. Caverna. Teve que se refugiar. E os amigos dele passaram a ser um monte de bandido que tinha, porque ele perdeu tudo por ter sido fiel a Deus. Já pararam para pensar nisso? Às vezes o preço da fidelidade da gente é perder tudo. O preço de ser fiel é perder tudo. Que loucura. E é tão incrível porque dentro da caverna de Adulão, Davi tem a chance de matar Saul e resolver o problema dele. Só que cristãos entendem que justiça é feita pelas mãos de Deus e não nossa. O mundo tem um juiz, que é o Salmo 75 dizendo, e não sou eu, e não é você. Pare de se comparar com as pessoas, olha quem você é em Jesus. A Bíblia é tão incrível. Semana passada eu dei para vocês o remédio para a soberba, que era um espírito humilde. Meus irmãos, qual é o remédio para a inveja? 2. Primeiro, altruísmo. Que isso, pastor? Que palavra difícil. É querer ver os outros bem. Querer ver a felicidade do outro. De onde você aprendeu isso, pastor? Do meu Senhor. Isaías 53 usa uma linguagem incrível para Jesus. Jesus olhou
para você. Jesus olhou para você. E o texto bíblico diz que Jesus estava esmagado. Jesus estava humilhado. Jesus estava moído. E a Bíblia Sagrada diz que ele fez oferta pelo pecado e se alegrou. Ele olhou para você e falou assim: vale a pena. Eu posso estar perdendo a minha vida, mas vale a pena. Você está ganhando a sua. Eu posso estar morrendo, mas você está vivendo. Está tudo bem. Isso é altruísmo. Jesus olhou para mim e para você. E ele era Deus. Ele poderia ter olhado para a raça humana e falado: eu não quero saber dessa gente. Chega. Não aguento mais vocês, chega. E ele poderia ter ido embora e falado: acabou, vá. Ele olhou para a gente e se alegrou. Ele se alegrou em ver o Rômulo perdoado. Ele se alegrou em olhar para o pai. Vocês lembram da parábola do filho pródigo? A parábola do filho pródigo não é sobre o menino. A parábola é sobre um pai perdoador e compassivo. Essa é a parábola do filho pródigo. É sobre um pai que recebe o seu filho de volta. Para se livrar da inveja, a gente precisa olhar a felicidade das pessoas e se alegrar. Que bom que você está bem. Que bom que você está bem. Pô, que legal que você fechou esse negócio, cara. Pô, que camisa legal. Como é que foi comprar? Foi legal. A viagem que vocês fizeram foi legal. Pô, que bom, gente. Passar a se alegrar com as pessoas. Se alegrar com o que Deus está fazendo na vida dela. Cara, que bom. Você teve essa oportunidade. Sensacional. Cara, me conta como é que Deus fez isso. Fala para mim, por favor. Pô, que bacana. É assim que a gente se livra da inveja. Ficando feliz pelas pessoas. Alegre. Pô, você teve um neto. Que bom. Pô, você teve outro filho. Que legal. Você está com dificuldade? Você está precisando de ajuda? Eu estou aqui. Está difícil? Meu telefone está aí, tá? Você pode me ligar. Eu estou com você, cara. A gente vai passar isso junto, hein? É assim que a gente se livra de inveja. É assim que o Senhor vive com a gente. Segundo remédio para a inveja, contentamento. Contentamento. A gente precisa aprender a viver contente. Contentamento. Essa semana eu estava dizendo para os meninos da música que eu tenho estudado com eles. Eu estava estudando Eclesiastes. E eu tomei um tapa de Deus. O escritor aos Eclesiastes, ele já fala assim: a vida não tem o menor sentido. Ele chega a tal ponto de dizer assim: hein? Você faz as coisas erradas ou você faz as coisas certas, tá doido, acontece trem ruim do mesmo jeito com a gente. Não é? Faz o certo. Tudo acontece com todo mundo, ele diz: a vida não faz sentido. A vida não faz o menor sentido. Aí sabe o que ele diz? Sabe qual é a melhor coisa que você tem a fazer na vida? Aproveita. Aproveita. Ele diz: eu não vi nada melhor na vida do que desfrutar. Ele usa a expressão desfrutar. Os invejosos não desfrutam porque estão amargurados. E o tempo todo a vida está ruim. Mas os discípulos de Jesus, eu vou desfrutar a amizade de vocês. Eu vou desfrutar a presença de vocês. Eu vou chegar em casa e eu vou aproveitar as minhas filhas. Uma correndo de um lado para o outro, pingando fogo em tudo. Eu vou desfrutar. Desfrutar. Contentamento. Estou feliz, cara. Estou feliz. A vida é tudo que você queria? Não, mas estou feliz. Deus me deu para hoje, está tudo bem. Eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, porque eu tudo posso naquele que me fortalece mesmo. Está tudo bem. Contentamento. Olhar a felicidade dos outros e se alegrar com eles. Sofrer com o sofrimento dos outros. E ficar contente. Eu tenho o que o Senhor me deu hoje.
Amanhã, não sei. Sei nem se eu vou estar aqui. Mas o Senhor sabe, eu estou contente. Vou vivendo. O Senhor está no controle. Contentamento.